Irmãos e irmãs, graça e paz. Vamos refletir o texto de Mateus 6, versículos 19, 20, 21 e 24, que diz o seguinte: Não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem, e onde ladrões escavam e roubam. Mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde traça nem ferrugem corroem, e onde ladrões não escavam nem roubam. Porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará ao outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Esse texto faz parte do Sermão do Monte, irmãos e irmãs. Jesus havia ensinado sobre como dar esmolas, como orar, como jejuar. E nós precisamos ter em mente que esses ensinamentos de Jesus têm como objetivo principal consolidar o projeto de Deus, que consiste em uma nova sociedade, a partir das ações dos discípulos, depois da sua morte. O que preocupa Jesus nesse momento é que ele sabe que o grupo dos discípulos vai crescer numericamente. E isto significa aumento dos gastos para o sustento, ou seja, será necessário mais dinheiro. Por isso, ele precisa falar sobre dinheiro, riqueza, tesouros. Ele precisa orientar seus discípulos sobre a complexidade que envolve a relação do homem com o dinheiro, que muitas vezes assume um caráter divino. E Jesus chega a essa conclusão ao observar a busca pelo poder e pelas riquezas do clero da época, dos religiosos da época. Ele sabe que na sociedade em que ele vive, a influência política e as riquezas define quem é o indivíduo, define quem é a pessoa. Pois a Palestina, do tempo de Jesus, está dividida em estratos sociais e muito bem definidos. Existem os ricos, existem os pobres, os miseráveis, os escravos, o cidadão livre, os homens, as mulheres, as crianças e etc. Portanto, é fundamental, na opinião de Jesus, que ele oriente seus discípulos sobre como estes devem se relacionar com as riquezas. Ora, até aquele momento, irmãos e irmãs, o grupo Jesus e os discípulos sobrevive de pequenas doações voluntárias e da ajuda financeira de um grupo de mulheres que segue Jesus. De acordo com Lucas 8, do 1 ao 3, Jesus andava de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, pregando, anunciando o evangelho. E com ele iam os discípulos, mas também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades. Lucas cita Maria Madalena, Joana, mulher de Cusa, que é um procurador de Herodes Antipas, Susana e muitas outras mulheres. E essas mulheres prestam assistência a Jesus e aos discípulos com seus bens. Ora, o versículo 19 diz o seguinte: Jesus começa então seu ensino dizendo que nós não devemos acumular tesouros sobre a terra. Né? Por quê? Porque acumular tesouro, e aí é importante nós termos em mente o seguinte: quando Jesus diz não acumular tesouro, ele não está se referindo aos tesouros no sentido tradicional. Mas acumular tesouro, na concepção de Jesus, é acumular riquezas. Por quê? Porque, no sentido literal, no texto grego, não acumular significa não entesourar. Essa era uma prática comum, na época de Jesus, e considerada como um indicador de status social, de credibilidade, muito parecido com
o que algumas pessoas pensam hoje. Depois Jesus diz que não devemos acumular por quê? Porque a traça e a ferrugem podem corroer esses tesouros. E os ladrões podem escavar e roubar. Jesus fala de traça, por quê? Porque os tesouros orientais incluíam roupas, vestimentas, né, de grande valor. E a traça poderia danificar. Quando Jesus fala de ferrugem, ele não está se referindo à corrosão comum, como nós conhecemos. Por quê? Porque no grego, ferrugem refere-se também a mofo ou bolor, ou seja, tudo aquilo que pode apodrecer algo ou alguma coisa. Quando Jesus então fala sobre os ladrões, vem à sua mente a ideia que os gregos têm dos ladrões. Os gregos chamavam de ladrões os que escavam a lama. Por quê? Porque geralmente as paredes das casas da Palestina eram feitas de barro, um tipo de lama seca ao sol, como se fosse um tijolo cru. Então, essas paredes eram facilmente escavadas pelos ladrões que entravam e roubavam os tesouros ali acumulados, ali guardados. Agora, o que Jesus quer nos ensinar, irmãos e irmãs, é que acumular tesouros, acumular bens materiais na terra, tipifica negligência à vontade de Deus. Porque somente em Deus nós devemos confiar plenamente. Ele também quer nos dizer, quer nos ensinar, que juntar tesouros, acumular riquezas, é uma atitude fútil, ou seja, uma atitude inútil. Por quê? Porque a terra é lugar de decomposição, onde a traça ameaça os tecidos, as vestes caras, e a ferrugem ameaça o metal. Jesus quer dizer também que, além da futilidade e da decomposição natural do tesouro na terra, existe sempre a possibilidade real dos ladrões roubarem esse tesouro. Portanto, irmãos e irmãs, para Jesus, nós não podemos depositar nossa segurança nas riquezas materiais, no tesouro na terra. Em seguida, ele diz no versículo 20 que nós devemos ajuntar tesouros no céu, onde traça nem ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam nem roubam. Os judeus rabinos e os discípulos conheciam muito bem a frase tesouro no céu. Por quê? Porque geralmente eles relacionavam essa frase a duas coisas. Para a sociedade da época, e particularmente os judeus e os discípulos, as ações bondosas que alguém fazia no mundo material transformavam-se em seu tesouro no céu. E também que esse tesouro no céu está sempre relacionado ao caráter ético, moral e religioso da pessoa, do indivíduo que acumula no céu. O versículo 21 diz que Jesus conclui dizendo o seguinte: porque onde está o teu tesouro, onde está, ali estará também o teu coração. Ora, Jesus quer nos dizer o seguinte, irmãos, que as coisas que nós entesouramos, as coisas que nós acumulamos, ocupam o nosso coração. E o coração era considerado o centro da personalidade do indivíduo. E a personalidade envolve a mente, as emoções e as vontades da pessoa.
Para Jesus, o nosso coração tem o poder de nos controlar e direcionar nossos valores. Os valores éticos, morais e religiosos. Jesus então propõe uma equação. Tá? Tesouro mais coração igual a valores. Não dá como separar o nosso tesouro do nosso coração. E o que ele quer nos ensinar, irmãos e irmãs, é que se tudo que valorizamos está na terra, se tudo que alguém valoriza está na terra, não existe interesse nenhum por parte dessa pessoa em outro mundo, a não ser este. Quer dizer, colocar o coração nos tesouros da terra é viver em constante insegurança, ainda que inconscientemente. Para Jesus, o coração do homem segue o seu tesouro. Por quê? É como se ele estivesse apaixonado. O homem segue o seu tesouro porque ele está apaixonado por aquilo que crê ser o seu bem supremo, o seu bem maior. O versículo 24 afirma que, segundo Jesus, ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará ao outro. Para Jesus, não é possível servir a Deus e a Mamon. Ora, irmãos e irmãs, Jesus poderia ter se dado por satisfeito com o ensino anterior, o ensinamento anterior, sobre o tesouro na terra e o tesouro no céu. Mas ele sente que precisa ser mais específico, mais direto. Ora, para alguém que vivia na Palestina de Jesus, essa afirmação do versículo 24 possuía muito mais força e clareza do que para nós hoje. Por quê? Porque no texto original, grego, essa afirmação ela é mais contundente, mais viva, mais penetrante. O verbo utilizado para servir, do laim, significa ser escravo. Trata-se, portanto, de ser escravo de dois amos, dois senhores. É isso que Jesus está dizendo. Além disso, a palavra traduzida por senhor, kyrios, que significa amo absoluto, tem como sentido, no contexto em que é dito, que esse amo é senhor da vida e da morte do seu escravo. Sendo assim, irmãos e irmãs, talvez uma tradução mais exata do texto fosse: ninguém pode ser escravo de dois amos, de dois senhores. Portanto, para Jesus, cada indivíduo, cada pessoa tem que escolher a quem vai amar, a quem vai se devotar e a quem vai desprezar. Resolvendo esse problema, tomando essa decisão, então, ele vai se dedicar integralmente, como escravo, àquele a quem ele escolheu. Jesus conclui, então, o versículo 24, dizendo que ninguém pode servir a Deus e a Mamon. A maioria das traduções bíblicas não trazem a palavra mamon, mamona, trazem riqueza. Agora, mamon é a forma grega de uma palavra aramaica ou hebraica que significa propriedade, riqueza ou possessões. Agora, aqui no texto de Mateus,
Mamon personifica a riqueza, como se fosse um ídolo. Ou seja, Mamon é o Deus da riqueza. Esse é o sentido que Jesus está querendo transmitir. Então, Mamon é o Deus do dinheiro, é o Deus da cobiça. Portanto, um rival inconciliável do Deus verdadeiro. Não é possível, segundo Jesus, unir Mamon e o Deus verdadeiro. Porque para Jesus, o indivíduo que cobiça, ele não possui. Ele é possuído por seus bens. Ele é possuído por suas ansiedades. Por isso, no versículo 24, ele proíbe aos discípulos de tentarem viver com lealdades divididas. Ele deixa claro, portanto, irmãos e irmãs, que servir a Deus é incompatível com servir a Mamon, servir às riquezas. O que Jesus quer nos ensinar, irmãos e irmãs, é que a busca excessiva de segurança das riquezas materiais é típico de uma mentalidade pagã. E que a relação antagônica, tesouro na terra e tesouro no céu, deve ser compreendida na perspectiva de dois senhores. Uma chama a outra. Precisamos entender, segundo Jesus, que não se trata de uma simples proposta econômica. A relação com a riqueza envolve, a nossa relação com a riqueza envolve uma dimensão teológica. Pois acumular tesouros na terra, acumular riqueza, é o mesmo que servir a Mamon, o Deus da riqueza, e odiar ao Deus verdadeiro, ou ao verdadeiro Deus. O céu e a terra, aqui, irmãos e irmãs, no texto de Mateus, equivalem a Deus e a Mamon. Apontam para uma maneira de viver, uma opção que devemos tomar, uma opção de serviço, aqui e agora. Agora, vejamos dois exemplos bíblicos para termos maior clareza desse ensinamento de Jesus. Todos nós conhecemos a história do jovem rico, Mateus 19, do 16 ao 24. E a questão, o problema do jovem rico é a seguinte: o que eu devo fazer de bom? O que farei de bom? Ele pergunta a Jesus, para alcançar a vida eterna. E ele fala então do que ele faz como religioso, as doações que ele dá, e etc, etc. E depois que ele expõe, Jesus então diz, mas uma coisa te falta, né? Você tem que voltar, vender tudo que você tem, doar para os pobres, e depois você vem e me segue. E a impressão que nós temos é que o jovem, ele vai embora e não volta. Após a reação do jovem rico, Jesus então diz aos discípulos: em verdade vos digo que um rico dificilmente entrará no reino dos céus. Ora, irmãos e irmãs, na minha opinião, quando Jesus afirma que um rico dificilmente entrará no reino dos céus, está indicando que a possibilidade existe. Pois o poder de Deus para libertar o homem é maior do que o poder de Mamon, que o escraviza através da riqueza. Pode ser difícil, mas não é impossível um rico entrar no reino dos céus. E o segundo exemplo deixa claro, que é a conversão de Zaqueus. Mateus 19, do 1 ao 10. Zaqueu é o coletor de impostos em Jericó, um judeu a serviço de Roma, portanto,
odiado pela comunidade lá em Jericó. Segundo Lucas, Zaqueu é considerado o maioral dos publicanos e um indivíduo extremamente rico. Agora, quando nós pensamos em Zaqueu, geralmente vem à nossa mente três coisas: sua estatura, era um homem pequeno, o seu desejo de ver Jesus, que ia passar por Jericó, ou estava passando por Jericó, e a árvore que ele sobe para poder contemplar Jesus. Mas Lucas destaca, ou dá um destaque especial nesse texto, à mudança de vida de Zaqueu. Ao se converter, de acordo com Lucas, Zaqueu reconhece que sua riqueza, ou parte dela, é resultante da exploração e opressão dos pobres. Portanto, uma riqueza injusta, pois produzia escravidão e morte. Lucas também diz que espontaneamente, sem sofrer nenhuma pressão por parte de Jesus, Zaqueu decide primeiro doar aos pobres metade dos seus bens, dividir, partilhar metade da sua riqueza e restituir 4 vezes mais àqueles que ele havia defraudado, enganado, né? Cobrado a mais, ou injustamente. Ao ouvir Zaqueu, Jesus vê nesse gesto, no seu gesto, o verdadeiro arrependimento. Então, olha para os presentes e diz: hoje houve salvação nesta casa. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Salvação imediata, naquele momento. Hoje houve a salvação. Para Jesus, irmãos e irmãs, Zaqueu trocou Mamon, o Deus da riqueza, pelo Deus verdadeiro e começou a entesourar no céu. Quando divide sua riqueza, quando ele resolve restituir àqueles que ele havia defraudado. Então, a impressão que temos é que a vida de Zaqueu passou por uma transformação radical. Essa é a ideia de Lucas. O velho Zaqueu já não existe. A partir daquele momento, nasce um novo Zaqueu. A conclusão que nós podemos chegar, irmãos, ou algumas lições que nós podemos tirar para as nossas vidas hoje, devem partir do princípio de que o texto bíblico é para os crentes e não para o descrente. Os ensinamentos de Jesus são para aqueles que acreditam em sua palavra. Ou seja, para aqueles que participam da comunidade de fé através do seu testemunho, através das suas ações. Nesse texto, Jesus não está fazendo uma apologia, uma opção pela pobreza ou pela miséria. Como disse no início da nossa reflexão, Jesus sente que precisa de mais riqueza, de mais dinheiro, porque o grupo vai crescer. O que Jesus está tratando aqui, portanto, irmãos, nesse texto, é algo mais profundo do que a apologia à pobreza ou à miséria. Jesus está tratando da fé no verdadeiro Deus. Jesus quer nos mostrar a importância da dimensão espiritual da partilha, da divisão e da solidariedade. Ou seja, a importância de acumularmos tesouro no céu e não na terra. Nesse sentido, irmãos e irmãs, Jesus contradiz ou nega toda a teologia que indica a bênção de Deus
ou que associa a bênção de Deus, identifica, né, a bênção de Deus com as riquezas. Pois no texto, nesse texto de Mateus, a riqueza é um grande obstáculo a ser transposto pelo homem, né, que está caminhando em direção a Deus. É um grande obstáculo entre o homem e o verdadeiro Deus. Portanto, Jesus rompe com a lógica retribucionista dos que identificam prosperidade financeira com a bênção de Deus e a miséria com o pecado. Jesus deixa claro, irmãos e irmãs, que entre Deus e a riqueza existe uma insanável incompatibilidade. Assim como entre amor e ódio, ou entre fidelidade e desprezo. É o que está no versículo 24. Para Jesus, Deus e Mamon nunca vão poder viver no mesmo coração. Apesar deste ensino de Jesus, constatamos atualmente, com grande tristeza, irmãos e irmãs, como muitos em nosso meio, que se dizem cristãos, através de suas atitudes e ações, demonstram maior amor a Mamon, a riqueza, do que ao verdadeiro Deus. É o que eu sinto em algumas celebrações que assisto, que parecem cultuar mais a riqueza, parecem cultuar mais a Mamon do que aos ensinos proféticos de Jesus, nesse texto de Mateus. Que Deus nos conceda sempre a alegria da sua presença em nossas vidas, nos ajudando a vivermos em fidelidade à sua palavra, por mais difícil ou mais desafiadora que seja a nossa realidade material. Que Deus seja com todos vocês, hoje e sempre. Amém.